Ei! Vídeo novo no canal e eu estou aqui com muito prazer conversando hoje com a Joana Moura. Ela ficou conhecida em 2011 por ficar 366 dias sem comprar uma única pecinha de roupa. E para mostrar todo esse desafio que foi aquele ano para ela, ela criou o blog Um Ano Sem Zara. Mas hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a publicitária Joana Moura, que mora em Londres já há quase 2 anos. 2 anos? 2 anos e meio já, quase. 2 anos e meio. E ela vai contar pra gente como que é trabalhar com publicidade aqui em Londres, como que o brasileiro é visto pela sua criatividade e tudo mais. Vem comigo! Joana, obrigada por me receber aqui. Imagina, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em poder compartilhar a tua história com os nossos seguidores e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E é esse o intuito do canal. Tomara. Então, como que começou a tua paixão pela publicidade? Na verdade, eu não comecei a minha carreira apaixonada por publicidade. Eu comecei a minha carreira apaixonada por me comunicar. Eu sempre gostei muito de escrever. Então eu fiz comunicação social, como foi minha graduação, e eu não sabia se eu queria necessariamente fazer publicidade ou jornalismo. E quando eu entrei na faculdade a gente tinha acho que 2 anos que era de formação geral de comunicação, e depois você escolhia a sua especialização. E aí eu acabei decidindo, e a ideia no início era fazer os dois, porque acho que com 1 ano a mais você conseguia se formar nas duas. E aí eu resolvi fazer publicidade, e aí depois, no meio da faculdade, já comecei a trabalhar com publicidade também, então fui me apaixonando mais. Mas até a minha carreira dentro da publicidade, ela passou por várias áreas. Eu comecei a minha carreira trabalhando mais com produção, aí depois virei atendimento publicitário em agência, que é a pessoa que lida com os clientes das agências e meio que administra a demanda que está vindo do cliente para dentro da agência. Depois eu fui trabalhar no cliente, eu saí da publicidade em si, da agência de publicidade, e fui trabalhar no marketing da Vivo na época. E foi lá que eu me encontrei como planejadora publicitária, que eu conheci o lado mais estratégico de publicidade, acabei trabalhando no branding da Vivo, e saí da Vivo e fui trabalhar em uma das agências que atendia a Vivo, aí então já com a área de estratégia mesmo, publicitária. E aí desde então essa é a minha especialidade, isso já tem acho que uns 10 anos. A gente nem conta muito ano. Você passou por grandes marcas no Brasil, não tem nenhuma ligação com moda. Como que a moda entrou na vida da Joana? A moda era uma paixão, ao contrário de publicidade, que eu entrei meio que eu fui descobrindo o que era ao longo do caminho. Moda era uma paixão desde sempre, assim. Gostava de acompanhar, eu nunca pensei em trabalhar com isso, mas eu gostava de acompanhar, era um hobby. Eu sempre achei a ferramenta do vestir uma ferramenta muito boa para se expressar, então eu usava muito isso, comunicação, assim, na minha vida, acho que faz muito parte da nossa marca pessoal, da maneira como a gente constrói, a nossa marca pessoal, o que a gente veste. Então isso sempre esteve presente de alguma forma na minha vida, mas eu realmente nunca tinha trabalhado com moda até o momento que o blog começou a me levar para esse caminho, porque também no início ele até hoje não é um trabalho, ele se profissionalizou um pouco mais, porque surgiram demandas que me fizeram ter que profissionalizar ele um pouco mais. Ele começou como a solução de uma questão na minha vida, um problema, e não uma tentativa de mudar de carreira. Sim. E acabou virando um hobby, uma diversão, uma válvula de escape também. Então, e aí só muito recentemente, no Brasil eu ainda consegui trabalhar dentro de agência com algumas marcas. Depois quando eu me mudei para São Francisco, eu trabalhei como consultora externa de algumas marcas de moda. E aí mais recentemente, agora trabalhando na parte de branding e estratégia de uma marca de moda aqui em Londres. Quais as diferenças que tu enxerga em trabalhar com branding no Brasil e aqui? Olha,
Não necessariamente, eu não vou falar de diferenças necessariamente de trabalhar com branding, mas eu vejo muitas diferenças em trabalhar aqui e trabalhar no Brasil. Tipo? Eu acho que o brasileiro, ele tem um jogo de cintura para lidar com as coisas que é muito difícil encontrar aqui. É muito positivo por um lado, mas que acho que por outro lado o jeito muito correto do inglês trabalhar também tem o seu lado bom, né? As duas coisas têm lados bons e ruins, né? A gente sabe lidar com situações, né, difíceis e administrar ali situações que né, os ingleses teriam mais dificuldade de lidar. Aqui eu acho que o jeito correto, né, muito tipo, que a gente chama aqui de by the book, né, que é tudo que já tá escrito ali no livrinho de regras. Sem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho. Acaba também, né, fazendo com que você entenda mais o que as pessoas esperam de você, até evita algumas situações que você teria que usar o teu jeitinho, mas por conta deles serem tão corretinhos aqui, você acaba evitando certas situações que no Brasil você acaba sendo jogado numa situação e você tem que se virar. Então é bem diferente. Eu tive um processo de adaptação aqui, até entender como é que eles funcionavam, o que eles esperavam, né? O que a pessoa que está trabalhando com você espera de você. Também a maneira como eles te dão feedback é muito diferente no Brasil, né? A gente é muito direto, a gente fala, ó, o problema é esse, isso aqui eu não tô gostando do que você tá fazendo. E o inglês não, ele vai dar 1000 voltas, porque ele quer ser muito educado com você, ele não quer te magoar, então ele vai falar, olha, isso aqui poderia ser feito de um outro jeito, mas ele não tá te dizendo, na verdade, que o jeito que você tá fazendo tá errado. Então, é um processo de entender mesmo uma cultura diferente. Isso é normal, né? Vão ter coisas positivas e negativas, mas exige um tempo de adaptação. Concordo. E antes de vir morar aqui pra Londres, tu tava em São Francisco. Tava. E tu já veio empregada de São Francisco pra cá? Como que foi esse processo de entrar no mercado inglês? Eu vim empregada já, eu fiquei em São Francisco 1 ano e meio, eu fui pra lá porque o meu marido foi trabalhar lá, recebeu uma proposta e a gente queria muito ter uma experiência, né, fora do Brasil, né, de morar fora, de viver fora um tempo, ter uma outra realidade. Chegou num determinado momento que eu falei, eu acho que eu preciso voltar pro mercado de trabalho, até consegui fazer algumas coisas lá, mais pro Brasil, então eu ficava muito indo pro Brasil, mas tentei fazer entrevistas lá, mas como o meu visto não permitia que eu trabalhasse, eu precisava que uma empresa patrocinasse um visto pra mim, isso acabava fazendo com que fosse muito mais complicado conseguir entrar efetivamente numa vaga. E como eu tenho passaporte britânico, falei, não faz sentido eu estar aqui num país que não me deixe trabalhar, quando eu podia estar num outro país, tendo uma experiência tão rica quanto, acho que eu poderia estar trabalhando. E eu acho que essa coisa de trabalhar te ajuda a entender também o lugar, né? Te ajuda a se conectar com as pessoas do lugar. Então eu sentia muita falta disso. Por mais que eu estivesse ainda produzindo coisas, eu não achava que eu estava vivendo 100% a experiência de estar morando lá, porque eu não estava trabalhando lá. A gente chegou à conclusão de que estava na hora de ir embora. Eu procurei alguns contatos que eu tinha de gente que já tinha trabalhado aqui. Uma pessoa me recomendou um headhunter aqui de Londres, que é especializado na minha área, então ele só trabalha com gente de estratégia publicitária. E foi através dele que eu consegui ser inserida em alguns processos de seleção, passei por todos os processos de seleção por Skype, então fazia entrevista por Skype, conversava com as pessoas por Skype e consegui uma vaga aqui sem nunca ter, né, sem ter pisado aqui para conhecer ninguém. Eu fui conhecer o meu chefe quando eu cheguei do aeroporto. A gente até falou, não, vamos tomar um café antes de eu começar, só pra gente, tipo, se ver, né? Saber como é que é a cara um do outro. E tu continua na mesma empresa desde então? Não, eu vim pra trabalhar numa agência, fiquei na agência 1 ano e meio, e aí saí de lá e fui. Agora trabalho nessa marca de moda aqui de Londres, vai fazer 1 ano em junho. Bacana. Com a tua experiência morando 2 anos e meio aqui em Londres, qual a tua opinião do inglês em relação ao trabalhador brasileiro? Eles têm mais pontos positivos? Enxergam mais pontos positivos da gente, mais negativos?
nessa área de criatividade, como é que eles enxergam a gente? Olha, todo mundo que eu converso, para começar, acho que vale pontuar que tem muitos brasileiros trabalhando com publicidade aqui no Reino Unido. Muitos. A gente, só da minha galera, assim, tem umas 40 pessoas, assim. A gente tem muita gente. É um mercado que o Brasil é muito bem visto, porque os publicitários brasileiros ganham muitos prêmios internacionais, e isso acaba sendo um negócio que alavanca carreiras internacionalmente. Então, especialmente para a área criativa, né, dentro da publicidade, porque nem todo mundo que trabalha, né, com publicidade é necessariamente, né, do departamento criativo, são profissionais super bem vistos, assim, e muitos deles estão aqui com visto patrocinado por empresas. Visto de trabalho. Porque os prêmios permitem que essas empresas entendam que esses profissionais têm um diferencial e que vale a pena apostar neles e que vale a pena bancar o visto deles. Então tem uma galera que eu conheço que está aqui, especialmente dentro, né, da área de criação, está aqui porque as empresas foram lá e bancaram o visto. Olha só, gente, o pessoal da área aí de publicidade criativa, ótima dica. Óbvio que fica muito mais fácil se você tem, né, prêmio para mostrar, mas portfólio bom. Um portfólio legal, com marcas que, né, marcas multinacionais que eles conhecem, fica muito mais fácil. No meu caso, como eu trabalho com estratégia, é menos óbvio, né? Então o fato de eu ter o passaporte me ajudou muito. Mas de uma maneira geral, eu acho que as pessoas veem os lados positivos do brasileiro, né? Que é um povo que se vira muito bem nos 30, que tem um jogo de cintura muito legal, né, que é muito trabalhador. Eu acho que isso não só dentro da publicidade, como em todas as áreas, mas já ouvi isso muito, assim, de que é um profissional que sabe resolver pepino, assim, que dá o seu jeito de fazer as coisas. E eu acho que o inglês, de uma forma geral, é muito aberto para gente que tem experiências diferentes das dele para compartilhar. Especialmente Londres é uma cidade muito internacional e eles valorizam que tem gente que vai vir de outro lugar, que vai mostrar uma coisa para eles que eles não teriam aquele ponto de vista. Então, acho que é isso que o estrangeiro, de uma forma geral, traz, né, quando vem pra cá. Verdade. Tu teve que validar o teu diploma, não? Não. Isso é bom, né? Porque é um processo bem complicadinho. Né, eu acho que publicidade é uma área bem flexível, assim. Tem muita gente que trabalha com publicidade que não é formada em publicidade, que veio de outras áreas ou que, né, não tem nenhum diploma. É muito o que o teu trabalho consegue mostrar, assim. Eu acho que se você não tem um diploma, mas tem um portfólio muito legal, é isso que eles estão interessados. Quais são os teus planos com o Ano Sem Zara e com a tua carreira profissional? A minha carreira profissional, eu acho que vai me manter aqui durante um tempo agora. Eu comecei nessa empresa tem quase um ano e agora eu vou entrar de licença maternidade. Então, eu vou ficar aí entre, sei lá, uns 7 meses e um ano, né, fora do mercado. Então eu quero voltar depois da minha licença e retomar o trabalho que eu tô fazendo. É a primeira vez que eu consigo estar num lugar que junta, né, os meus dois lados, né, o lado publicitário e o lado de apaixonada por moda, e é uma empresa que me permite muito pensar nesse lado da moda que eu acho importante pensar, que é, né, a moda consciente consumo. E eu quero muito conseguir fazer a diferença dentro dessa indústria. Eu acho que estando dentro de uma grande empresa, se eu conseguir mexer um pouquinho no jeito que eles fazem negócio, para ser mais saudável para todo mundo, eu acho que vai ter muito mais impacto do que eu, formiguinha, escrevendo meus posts em casa. O blog, eu acho que vai continuar sendo, né, a minha fonte de prazer, a coisa que me move a aprender mais sobre moda, entender o que está acontecendo no mundo, é realmente passar um pouquinho adiante o que eu conheço, mas também assimilar muito, né? Eu amo essa troca que rola entre eu e as pessoas que leem o que eu produzo. Isso é uma coisa que me nutre muito. Agora é muito tentar equilibrar essa balança aí de tempo, porque se pudesse eu faria tudo todos os dias, mas o trabalho ocupa um tempo do dia. Vai ter uma neném que vai ocupar um bom tempo do dia, e tentar achar esse equilíbrio entre
vida pessoal, entre, né, um negócio que é um hobby, mas que ocupa tempo e que, né, à medida que mais gente lê, exige, né, mais esforço, mais estudo, porque, né, eu não posso colocar qualquer coisa na internet, né? Não dá pra ser leviana sobre as coisas que a gente escreve, sabendo que tem muita gente usando aquilo como ferramenta para se informar. Então, esse ano eu tô em busca de equilíbrio. Eu acho que esse é o objetivo. Tá certo. E falando um pouquinho sobre moda, o que tu acha que falta no Brasil para que a gente possa ser reconhecido como referência no assunto? Eu acho que tem muita coisa legal de moda sendo produzida no Brasil. Eu acho que a grande dificuldade de várias indústrias brasileiras é incentivo pro pequeno produtor poder crescer e mostrar o seu trabalho, né? Tudo é hiper taxado, é muito difícil empreender. E eu converso com muitas pessoas que, especialmente no Rio, que eu conheço vários pequenos produtores, e eu tento muito formar boa parte do meu armário a partir desses pequenos produtores e dar o máximo de visibilidade para eles que eu posso. Eu sei o quanto é difícil. É uma relação, assim, você conseguir chegar num patamar de, né, ter alguma projeção, até mesmo nacional, quanto mais internacional. E é uma pena, porque é uma moda... Acho que antes a moda do Brasil estava muito ligada ao estereótipo do Brasil lá fora, né? Era o biquíni que é cavado, eram as coisas super, sabe, coloridas. E hoje a moda do Brasil avançou muito e ela é muito mais internacional e ela é muito mais contemporânea. Então eu acho que seria muito mais fácil. Eu vejo porque eu uso muita coisa brasileira. E aqui as pessoas piram. Elas sempre perguntam de onde que é. E aí eu sou aquela mala que fala, é do Brasil, não dá pra você comprar. E aí todas falam, nossa, você tem que falar para suas amigas brasileiras começarem a vender aqui. E eu sei que é um desejo de várias delas, mas elas ainda estão, né, na sofrência lá para fazer o negócio virar no Brasil, para conseguir pagar as contas. Então pensar numa estratégia internacional ainda tá, né, alguns passos para frente. Então, eu acho que precisa ter um pouco desse incentivo, né? Como que a gente consegue incentivar o empreendedorismo para ele florescer no Brasil com menos amarras, né? Mas tem muita coisa legal. Você tem uns casos, né? A Osklen, né? Fazendo um trabalho legal fora, a Farm ganhando uma projeção. Eu vejo várias marcas de biquíni vendendo agora... nessas plataformas de e-commerce. Acho que isso está facilitando também. Mas é difícil, né? Quando você ainda está tentando pagar as contas lá no Brasil, pensar em vender pro povo aqui em Londres é complicado. E quais são as suas marcas favoritas hoje? Do Brasil e aqui? Ai, que difícil. Eu vou ofender pessoas, porque eu vou esquecer de falar de gente. Eu gosto muito da Viman, que é uma marca de uma... suíça, radicada no Brasil, provavelmente a Suíça mais carioca que eu conheço. Ela é demais, assim, eu acho o trabalho da Raquel incrível. Deixa eu ver quem mais que eu gosto. Acho que daqui, eu acho difícil aqui, porque eu acho que o mercado de fast fashion domina muito a Europa. É muito... eu acho que no Brasil você ainda encontra, tem as fast fashion, né? As marcas muito acessíveis, baratinhas. Você tem as marcas bem caras, né? Bem exclusivas, mas você tem muita coisa ali no meio do caminho, que é essa pequena produtora que está tentando fazer um negócio legal, diferente, com um preço que, obviamente, não vai ser igual desse cara aqui, mas que ainda é acessível. E aqui eu acho que tem um gap muito grande. Você vai da fast fashion para um negócio muito caro. Então eu tenho dificuldade de comprar roupa aqui. Eu acho tudo muito caro. Eu acho difícil fugir da fast fashion aqui. Porque elas estão em todo lugar. É muito conveniente. E a alternativa é muito fora da realidade da maior parte da população. Então o que eu acho que muita gente tem feito aqui é, dentro das fast fashion, tentado optar
pelas linhas mais ecológicas, mais conscientes. Tem muita marca fazendo isso agora. A Zara fez, a H&M fez, a ASOS faz. Então, como que você consegue comprar com consciência mesmo comprando de uma fast fashion? E não necessariamente é você comprar da coleção consciente, mas até rever o teu jeito de comprar mesmo, né? Comprar menos, usar as roupas melhor, né, cuidar das roupas melhor. Aqui se lava muito menos roupa do que no Brasil. Primeiro porque a gente não tem o clima quente que faz a gente suar e sujar tanta roupa, mas isso tudo contribui, né, para a longevidade das peças. Com certeza. Quando ela criou o One Sem Zara, pelo que eu entendo, mudou a tua forma de ver o consumo, certo? A maternidade agora, com a chegada da Stella, mudou ainda mais a tua relação com o consumo? Como que tá sendo essa experiência? Na verdade, acho que não mudou tanto, não. Acho que eu tô usando muitos dos meus aprendizados ao longo desses 8 anos de né, escrever sobre moda e pensar sobre moda para o meu armário da maternidade. Assim, uma coisa que eu tinha botado na minha cabeça desde o início é que eu não queria comprar roupa de grávida. Eu acho tão pouco tempo, né? Eu acho um serviço, assim. Eu até tenho alguns serviços que você paga para, né, um uso temporário de roupa de grávida, que eu acho até um serviço bem inteligente. Então, né, você como se você aluga um armário de gravidez. Isso? Existe. Que legal! No Brasil tem uma marca que chama Bump Box, que faz isso também. E aqui eu acho que tem alguns. Eu me desafiei a viver com o meu armário também na gravidez, assim. E mesmo as coisas que eu tô comprando, eu fiz questão de que não fossem coisas de grávida. Porque eu acho que, via de regra, são coisas mais sem graça, né? Parece que, né, engravidou, você tem que perder, né, todo o seu senso de estilo porque você tá grávida. E porque pra mim não faz sentido comprar um negócio pra usar durante... não é nem 9 meses, né? Menos. Porque no final das contas a barriga cresce mesmo no final. Então eu queria poder aproveitar ao máximo o que eu já tinha e só comprar coisas que eu gostaria de usar depois. Então eu comprei umas 2 calças de elástico na cintura, mas não aqueles de barriga. Não, calça de... tô aqui, de saia de elástico que eu já tinha antes da gravidez. E vamos ver até onde é que eu consigo levar, assim. Se tiver que comprar uma calça de grávida também, beleza. Mas eu tô tentando ao máximo aproveitar o que eu tenho, né? Aproveitar para usar coisas que eu, de repente, não usava tanto antes da gravidez. E aí eu tenho tentado levar o mesmo raciocínio de consumo também para as coisas que eu tô comprando para ela, né? Então, o quarto dela, praticamente todos os móveis são de segunda mão. O armário a gente comprou de amigos que estavam vendendo. O berço a gente ganhou de amigos que, né, já tiveram a segunda filha e não querem ter outros filhos e passaram adiante. Então, já vai ser a 3ª criança que habita esse berço. A gente ganhou muita coisa de amigos que tiveram seus filhos e os filhos estão crescendo e queriam passar adiante. Então, o máximo que a gente puder usar coisas que já estão nesse mundo e, né, não ter que comprar uma coisa nova, acho que é bom para o nosso bolso, é bom para todo mundo. Então, a gente tem tentado muito fazer isso. Eu tenho visto muitos sites de roupa de segunda mão, o carrinho a gente deve comprar de segunda mão também, porque é isso, usa-se tão pouco, o negócio tá novo ali. Óbvio que tem algumas coisas que a gente quer comprar novo, tem coisinhas de decoração, mas na medida do possível a gente vai tentar minimizar ao máximo a quantidade de coisas novas. E vocês pensam em morar aqui definitivamente ou vocês voltam pro Brasil? Olha, definitivamente é uma palavra muito... longe. Muito séria. Compromisso muito sério. A gente não pensa em voltar pro Brasil agora e não sei se a gente pensa em voltar pro Brasil no futuro. Eu até gostaria de morar no Rio especificamente, porque eu tenho família lá, mas eu não me vejo lá agora muito por causa do mercado que eu trabalho. São Paulo é meio que a capital, né, da propaganda, publicidade no Brasil. E a gente quer ficar aqui mais um tempo para consolidar a carreira aqui. Eu acho que o nosso desejo é fazer coisas aqui que a gente se orgulhe. E para fazer coisas que você se orgulha, você precisa dedicar tempo. Não dá para fazer em 1 ano, não dá para fazer em 2.
Então, acho que pelo menos os próximos 5 anos aí a gente deve ficar por aqui. Mas eu acho depois também que o bichinho te morde, de que você pode morar em outros lugares, tá sempre aberto pra conhecer outros lugares. Então, a gente fala muito sobre... mas aí depois que a gente fizer as coisas aqui que a gente quer fazer, pra onde que a gente iria? Então, hoje, pensa mais em qual vai ser o próximo capítulo depois daqui, do que em voltar pro Brasil. Toda cidade que a gente vai visitar, a gente fica, e essa? A gente moraria aqui? Será que seria legal morar aqui? Então, a gente vai pra cidade com esse olhar um pouco, assim, de... vamos prestar atenção como é que é a vida das pessoas que moram aqui pra ver se ela entra na nossa lista, assim. Que cidade que tu acha que tu gostaria de morar aqui? Eu não sei. Eu gosto muito de... acho que primeiro tem que levar em consideração as cidades que tem um mercado publicitário legal, né? Acho que a gente tem que trabalhar no final das contas. Então, cidades como Berlim são super interessantes, né? Uma cidade grande, que tem... super rica culturalmente também, mas que tem um mercado super ativo. Amsterdã é uma cidade que eu gosto muito também, apesar de ser menorzinha, mas tem um mercado ativo. E aí a gente pensa muito em Ásia também, tem uma experiência assim completamente diferente, mas isso é bem pro futuro. E agora vamos fazer um bate-bola rapidinho. O que vem na tua cabeça? Eu fiz só algumas, é pouquinho. Vamos lá, Brasil. Saudade. Londres. Casa. Você se sente em casa aqui? Me sinto já. Ai, que delícia isso. Isso é muito bom. Moda. Paixão. Publicidade. Trabalho. Só trabalho. É o meu trabalho. Consumo. Eu sempre falo que eu tenho uma crise existencial com publicidade, porque eu adoro o que eu faço, mas eu tenho certeza que se rolar um apocalipse, assim, e eles estiverem chamando gente pra entrar no bunker pra sobreviver e reconstruir a humanidade, eu vou ser a última a entrar. Porque a última coisa que a humanidade precisa é de um publicitário. Então eu falo, gente, todas as outras profissões são mais relevantes para reconstruir a humanidade do que a minha. Então eu sempre fico pensando, em como trazer mais relevância para aquilo que eu faço, né? Então acho que eu penso muito nos assuntos que a publicidade pode abordar, né? Eu acho muito legal ver agora as marcas falando sobre assuntos que, fazem a diferença, né? Falando sobre feminismo, falando sobre, um monte de questões raciais, questões de gênero, porque é trazer um pouco mais de propósito para o que a gente faz. Não é só consumir, descartar, consumir, descartar. Vamos pensar o que a gente está vestindo, como que aquilo vai ser jogado para o mundo depois. Porque eu acho que muito tempo a publicidade foi uma ferramenta para fazer as pessoas comprarem coisas cegamente, né? Para fazer você achar que aquela compra vai fazer uma diferença na tua vida que não vai. Então acho que agora pelo menos as marcas estão se dando conta de que se elas tiverem propósitos maiores, valores humanos, as pessoas se conectam mais com isso do que com o desejo de virar uma pessoa que você não necessariamente é porque você comprou alguma coisa. Então eu tenho essa relação muito realista com a profissão que eu escolhi. Eu adoro ela porque ela me permite usar minha criatividade, me conectar com um monte de assuntos que eu acho muito interessantes, entender as pessoas melhor, mas a minha missão é tentar fazer dessa indústria uma indústria melhor. É exatamente o que eu penso da minha profissão, da minha formação. Que eu fiz moda, e aí quando alguém me pergunta, mas por que tu não trabalha com moda? E eu gostaria de trabalhar a moda em algo mais relevante, não na futilidade, tenho que ter essa roupa, ou tenho que comprar aquela bolsa que tá em alta, sabe? Então, a minha relação com moda, mostrar a personalidade de cada um através do que a gente veste, a expressão, a comunicação. E é mais ou menos o que tu pensa da publicidade, de tornar isso relevante, tornar isso uma coisa boa para as pessoas. Eu acho que a moda ainda tem a questão de... Pode ser uma ferramenta para as pessoas ganharem autoconfiança também, Muito. né? Eu sempre fico pensando em como... Nossa, quando você se sente bonita...
como isso faz diferença, né, no teu potencial, assim. E é tão subjetivo isso, e é tão pessoal, né? Às vezes o mundo inteiro tá olhando pra gente achando a gente linda e a gente tá se sentindo feia, ou o contrário. Mas eu acho que isso contribui tanto pra gente, especialmente eu acho que a mulher, eu acho que tô falando do meu ponto de vista também, se sentir segura da gente mesma e do nosso potencial, que eu acho que tem uma mensagem muito profunda dentro da moda. É que, como sempre, né, é uma mega indústria que tenta transformar isso em um vício, né, e vitimiza a gente o tempo todo, mas se você falar sobre isso da maneira, né, de uma maneira mais produtiva, é uma super ferramenta de empoderamento também, né? Da gente se dar conta do nosso potencial, da gente se sentir segura pra ir lá e correr atrás das coisas que a gente quer. Não, e a gente se veste todo dia, e todo dia é uma linguagem, é uma informação que a gente passa pro mundo. Então isso é muito rico, muito rico. Voltando pro rapidinho. Consumo. Consciente. Cabelos brancos. Eu tô na transição. Eu acho a coisa mais natural do mundo. Eu tô achando é envelhecer. E quem não envelhece, a alternativa é bem pior, eu acho, do que não envelhecer. E eu acho que envelhecer com dignidade, com generosidade, é um desafio constante, assim, porque o mundo fala pra gente que a gente não pode. Né, que envelhecer tá errado e que a gente tem que ser super crítica com a gente mesmo nesse processo. Então eu tenho tentado praticar diariamente esse ato de generosidade comigo mesma e, na medida do possível, incentivar que outras mulheres tenham a mesma atitude, porque a gente já sofre pressão demais. Nossa, pra ter que ficar pensando o que o meu cabelo branco significa pra sociedade, assim. Ser mãe. Uma aventura nova. E mãe escocesa. A minha mãe é escocesa. Eu vi que ela ganhou uma medalha do Príncipe Charles. Vocês foram no Palácio de Buckingham. Como é isso? A minha mãe ela é escocesa, ela morou no Brasil mais de 30 anos. Durante mais de 10 anos ela foi cônsul honorária do Reino Unido na Bahia. O que isso significa é que na Bahia não tem consulado. Ela era uma pessoa que representava o consulado extraoficialmente lá, mas é uma posição voluntária, então ela nunca ganhou nada pra fazer isso. E ela, né, lidava com pepinos de imigrantes. Então, assim, nossa, o inglês que foi preso chegando no Brasil traficando drogas. Ela tem que ir lá visitar o preso pra ver se tá tudo bem, pra ver se ele tá sendo bem tratado na cadeia. Aconteceu um acidente com um turista inglês na Bahia e ele tá no hospital. Ela tinha que ir lá e cuidar, enfim, tem uma série de pepinos ali que ela não era nada glamouroso. Tinha que lidar porque, né, era a posição dela, era a representante do Estado naquele estado, né, ela ia lá e fazia o que tinha que fazer. Óbvio que vira e mexe, né, chega uma autoridade lá no estado, ela tem que ajudar a receber também e tal, mas o dia a dia era muito mais pepino do que glamour. E parte do trabalho dela foi renovar o cemitério dos ingleses na Bahia, que é um lugar histórico, super antigo e que estava largado, e ela, né, conseguiu restaurar, e por conta disso pessoas que trabalhavam com ela indicaram ela para receber essa condecoração que chama MB, né, que é o Member of the British Empire, que você nomeia alguém, né, você não pode se nomear, então ela foi nomeada por colegas, e eles divulgam uma lista todo ano com todas as pessoas que vão receber esse tipo de honra, e vai do MB, que é o mais baixo, passando por OB, até chegar no Knighthood, que é você ser cavaleiro da rainha, né? E aí ela saiu nessa lista, ela recebeu essa homenagem e a gente foi lá receber junto com ela, então foi um orgulho. Imagina! Foi muito legal. Adorei o nosso papo, super inteligente, super bacana. Obrigada, que coisa boa. Adorei. Bem, se vocês quiserem ver o desafio todo onde começou, tem tudo lá no blog, chama Um Ano Sem Zara. O endereço é umanosemzara.com.br.
E tem ainda lá toda a trajetória, né? Que foi do dia 1 ao dia 366. E é a saga, né? É dias bons, dias ruins. E aí, desde então, eu escrevo sobre tentar olhar pra moda de uma forma mais consciente. Mas também escrevo de um monte de outras coisas. E eu adoro viajar, então escrevo de viagem também. Mas vão lá pra ver. Isso aí, muito obrigada. Até a próxima. Tchau!